O que é o famoso humanitário e compaixão, ou compaixão humanitária, como algumas pessoas dizem, né? Roda a vinheta que eu vou falar sobre isso hoje. Humanitário e compaixão é um processo que é baseado no artigo 25 da IRPA, que é praticamente a Constituição de Imigração do Canadá. O artigo 25 diz que você pode, obviamente, pedir uma isenção de qualquer artigo de imigração da lei, caso você possa usar debaixo de questões humanitárias de compaixão. Em outras palavras, você pode usar o artigo 25 para pedir isenção de qualquer lei. Lei, por exemplo, que você está aqui no Canadá de forma sem status, o fato de você estar trabalhando sem autorização, o fato de você ter vindo com um plano e rompido aquele plano inicial e acabando quebrando as condições da sua estadia. Se você, obviamente, tem uma questão de saúde, você tem uma questão criminal, dependendo do que você tem de histórico criminal. Então, humanitário é praticamente você dizer, olha, eu estou aqui e por questões de força maior, eu estou pedindo uma isenção de qualquer artigo da lei que me proibiria de obter documento no Canadá. Então, o que é feito? É um processo onde você mostra para o oficial as razões pela qual você quer continuar no Canadá e quer continuar morando aqui, não pode voltar para o seu país de origem. Não tem nada a ver com refúgio. É um processo, obviamente, baseado nas razões emocionais, financeiras e questões por força maior. E a base do humanitário é tentar convencer uma pessoa a te isentar da lei de imigração. Falar, não, realmente, sua história é muito forte, sua história é merecedora de uma isenção, e ele, obviamente, o oficial analisando, ele pode te isentar da lei, e você provando que você é aquela pessoa que você disse que você vai obter a residência permanente no Canadá através de uma canetada de um oficial. É um processo super difícil, porque você tem que convencer um oficial, através de documentação, que você precisa daquela isenção de lei. E uma das coisas que nós mais utilizamos no humanitário é o tempo de Canadá, grau de adaptação, por que você está aqui, se tem filhos canadenses ou não canadenses, se tem crianças envolvidas, às vezes, mesmo solteiro, mas você tem crianças, enteados ou pessoas que obviamente, você tem uma afinidade muito grande. A questão do Brasil ou do país de origem, por que você não pode voltar para o país de origem, né? As questões de trabalho no país de origem, área de trabalho no Canadá, o tamanho da sua família, por que você veio e, obviamente, qual que é a sua história. Nós podemos usar questões médicas, questões, obviamente, psicológicas. Mas, no final do dia, o humanitário nada mais, nada menos do que uma isenção na lei. Uma vez que o oficial aprovar o seu processo, você, obviamente, vai se tornar residente permanente no Canadá, desde que você, obviamente, prove que você falou toda a verdade, que você não tem nenhum histórico criminal, ou se tiver um histórico criminal que foi mencionado no primeiro processo no humanitário, porque o humanitário são duas etapas. A primeira é a etapa do análise da história e a segunda, obviamente, a documentação de residência permanente no Canadá. O humanitário só pode, se deve ser aplicado dentro do Canadá, então você tem que estar fisicamente aqui dentro para ser incluído no processo. Mas é um processo bom, porque é um processo que pode legalizar você, baseado na sua história. Se você, obviamente, veio para cá muitos anos atrás, tem medo de voltar porque não consegue emprego, já tem uma família que estão na escola, tem envolvido na comunidade, na igreja, tem uma questão de saúde da qual o país de origem não pode, obviamente, tratar. Eu lembro de um caso que eu tive uma vez de uma pessoa que tinha um problema de saúde que o Brasil fazia mal a temperatura, o clima. Então, tudo isso são questões que nós podemos usar. E o humanitário é um processo que, obviamente, ele é aberto, ele é totalmente vago, então você pode alegar o que você quiser no humanitário, sempre, obviamente, tendo uma boa estratégia de documentação, porque é um processo extremamente frio. A pessoa só vai analisar a documentação apresentada, ela não vai ter acesso a ter uma entrevista ou ver você. Então é um processo que tem que ser muito bem montado para, obviamente, ser bem sucedido. Claro que, por ser um processo muito vago, muito aberto, ele também tem um alto grau de rejeição. Então, a média de rejeição do humanitário é alta comparado aos outros processos, que é subjetivo à interpretação e opinião de um oficial. Claro que, se for negado, você pode aplicar novamente, você pode recorrer se há um erro na aplicação da lei para a imigração canadense. E você também pode voltar para o seu país e tentar voltar depois de uma outra forma para o Canadá. Uma coisa é importante entender que quando você sai do Canadá, se você for negado humanitário e chegar ao ponto de eles pedirem para sair, é muito raro eles te darem uma ordem de deportação. Geralmente eles vão te dar uma ordem de exclusão, onde você vai ficar 1 ano de castigo
fora do Canadá e depois tentando retornar ao Canadá como visitante ou como trabalhador, qualquer estratégia que for elaborada. É importante dizer que o humanitário você não te dá status provisório. Então, se você está aqui como visitante, você aplicar para o humanitário, você continua ilegal. Então, não é um processo que te dá status provisório durante a aplicação. Por outro lado, da data que se for negado até o oficial te chamar para ir embora, você tem um bom tempo. Então, a estratégia é sempre analisar o mesmo, fazer um outro processo humanitário ou analisar outras ferramentas alternativas que estão disponíveis no momento ali da nova aplicação. Mas, de fato, é um processo fantástico porque legaliza a pessoa baseado na história dela e, obviamente, isenta ela da lei de imigração canadense. Então, isso que é humanitário e compaixão, debaixo do artigo 25 da Constituição de Imigração Canadense. E aí, vamos aplicar para o humanitário? Conta a sua história, deixa o seu comentário, deixa o seu like, coloca o sino para tocar, que todas as vezes que eu lançar um novo vídeo, você vai ficar sabendo. Um abraço, até o próximo vídeo.